Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar um pouco da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer e peçamos a graça de Deus que possamos compreender os seus santos ensinamentos. Peçamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os seus filhos, e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhes devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhes disse: Senhor, servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O servo se irritou e mandou entregar. O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. E assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoardes de coração o seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, pelo outro lado do Jordão. A graça de Deus que chega até nós hoje, meus irmãos, é um grande ensinamento que o Senhor nos dá. Porque quando Pedro pergunta a Jesus: Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que ele pecar contra mim? Era para saber o que Jesus iria lhe falar. Quantas vezes deveria perdoar? E Pedro pergunta 7 vezes. E Jesus ainda responde com muita firmeza e diz: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A perfeição, mais do que isso, devemos perdoar como Deus nos perdoa. Porque comparando a nossa dívida com a dívida daqueles que estão ao nosso redor para conosco, a nossa dívida é muito maior para com Deus. E assim que nós nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão e suplicamos o seu perdão, Ele vê o nosso coração e assim nos perdoa.
Porque Ele, vendo o nosso coração, vê que nós estamos, aqueles que estão pedindo perdão realmente com sinceridade. E a graça de Deus é maior porque Ele nos perdoa sempre, quando estamos agindo com Ele com sinceridade. E a compaixão dele para conosco é enorme, não tem fim. Mas esse ensinamento é para cada um de nós, que devemos também olhar com esse mesmo olhar de misericórdia para com o nosso irmão, para com aqueles que erram contra nós, para aqueles que erram e muitas vezes vêm até cada um e pede perdão, mas nós não olhamos com um olhar de misericórdia para com eles. A graça de Deus é que nos ensina a ter este olhar de misericórdia para com o nosso irmão. Ter um olhar de compaixão, se compadecer da dor, se compadecer daquele que pecou e que errou, mas que está arrependido. A graça de Deus é firmeza em nossas vidas, sim. E é assim que devemos agir para com o nosso irmão. Da mesma forma que Deus, quando nós pedimos perdão a Ele, Ele age para conosco, assim também esse ensinamento para com aqueles que devem, ou que até pensamos que devem, né? A graça de Deus, meus irmãos, é esse ensinamento tão generoso que Deus tem para com cada um de nós. É este o ensinamento que Deus nos dá hoje. Por isso peçamos a graça de Deus, que possamos ter esta visão de perdão, de compaixão, de misericórdia para com aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes erram, como nós também erramos, né? E voltamos ao Senhor e pedimos misericórdia a Ele e Ele tem misericórdia de nós. Peçamos a Deus que nos dê esta graça, de termos esse olhar de misericórdia para com nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo.